Meu nome é Letícia e tenho 26 anos. Ainda me lembro do momento em que tudo na minha família desmoronou silenciosamente, dias antes do Natal. Começou com um telefonema da minha mãe, a voz estranhamente fria, daquelas que as pessoas usam quando já tomaram uma decisão sobre você. Eu estava na cozinha do meu apartamento, olhando para a lista de compras que eu tinha feito para a viagem de volta para casa, quando ela disse algo que fez meu coração afundar. Minha mãe disse: "Você não virá para o Natal este ano. O novo marido da sua irmã acha que você estragaria o clima." Por alguns segundos, pensei ter ouvido errado. Estragaria o clima. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela apenas suspirou, como se estivesse cansada da conversa antes mesmo de começar. Ela me disse que o novo marido da minha irmã, Tiago, se sentia desconfortável perto de mim, e que como este seria o primeiro Natal dele com a família, eles não queriam drama. Drama? Eu mal conhecia o cara. Eu o tinha encontrado exatamente 2 vezes, uma vez no jantar apressado de casamento deles e outra num almoço rápido de família onde ele mal falou comigo. Mesmo assim, de alguma forma eu já havia me tornado o problema. Fiquei ali, apertando o telefone, enquanto minha mãe continuava explicando as coisas, como se fosse perfeitamente razoável desconvidar a própria filha de um feriado. Ela disse que seria só este ano, e que talvez no ano que vem as coisas estariam diferentes. Mas o que mais doeu nem foi a desculpa, foi a facilidade com que todos pareciam concordar com aquilo. Minha irmã não me ligou, meu pai não me ligou. Era como se todos tivessem decidido silenciosamente que eu não pertencia mais à mesa. Senti aquela sensação pesada e familiar que tive crescendo, aquela em que eu, de alguma forma, acabava sendo a ovelha negra da minha própria família. Eu queria argumentar, me defender, perguntar exatamente o que Tiago havia dito sobre mim, mas a verdade é que eu já sabia como essas conversas terminavam. Se eu insistisse, diriam que eu estava provando o ponto dele. Então, em vez disso, fiz a única coisa que ninguém esperava. Não disse nada. Apenas disse à minha mãe que eu entendia e desliguei a ligação. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento, com o silêncio me envolvendo. Lá fora, a cidade já brilhava com as primeiras luzes de Natal, mas dentro do meu peito, tudo parecia escuro e vazio. Fiquei repassando aquelas palavras na minha mente. Você não virá para o Natal este ano. Soava menos como um pedido e mais como um veredito. Eventualmente, a raiva substituiu a tristeza. Quem era Tiago para decidir se eu pertencia à minha própria família? E mais importante, por que eles o estavam deixando fazer isso? Tentei me lembrar de nossas curtas interações. No jantar de casamento, ele me observou estranhamente quando mencionei onde trabalhava, como se a informação o tivesse pego de surpresa. No almoço, ele me fez algumas perguntas cuidadosas sobre meu emprego, meu escritório, minha posição. Perguntas que pareciam menos curiosidade e mais como se ele estivesse tentando confirmar algo. Na época, eu ignorei como conversa fiada e sem jeito. Agora, deitada acordada no escuro, eu me perguntava se havia algo mais em sua expressão. Algo como reconhecimento ou medo. Mas quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. Eu não tinha feito nada a este homem. Eu nem o conhecia bem o suficiente para ofendê-lo. À meia-noite, eu me convenci a parar de me importar. Se minha família não me queria lá, tudo bem. Eu faria meus próprios planos para o Natal. Eu cozinharia algo simples. Talvez assistisse a filmes, ou até fizesse uma pequena viagem para algum lugar tranquilo. Disse a mim mesma que estava bem com isso, mas no fundo, a rejeição ainda ardia como um hematoma fresco. Na manhã seguinte, fui trabalhar determinada a tirar tudo da minha mente. Meu prédio de escritórios no centro da cidade de São Paulo já estava agitado quando entrei. A correria matinal habitual de funcionários, telefones tocando e o cheiro de café flutuando pelos corredores. O trabalho sempre foi o único lugar onde as coisas pareciam estáveis e previsíveis. Eu gostava disso. Eu gostava de ser alguém em quem as pessoas confiavam, em vez de alguém que elas excluíam. Eu tinha acabado de me acomodar em minha mesa e aberto meu laptop quando minha assistente bateu levemente na porta. Ela parecia um pouco confusa. "Letícia", ela disse cuidadosamente, "há um homem na recepção perguntando por você. Ele diz que é urgente." Franzi a testa. Eu não esperava nenhuma reunião naquela manhã. "Ele disse o nome?" perguntei.
Ela assentiu lentamente. Tiago. Meu estômago apertou instantaneamente. O que o marido da minha irmã estava fazendo ali? Por um momento, me perguntei se algo havia acontecido com minha irmã ou meus pais. Mas minha assistente não parecia preocupada, apenas intrigada. Levantei, ajeitei meu blazer e caminhei em direção à recepção, meus pensamentos acelerados com perguntas. Quando virei a esquina e o vi parado ali, ele não parecia em nada com o cara calmo e educado que eu tinha conhecido no casamento. Ele parecia tenso, quase em pânico. No segundo em que seus olhos encontraram os meus, seu rosto ficou pálido como se tivesse acabado de ver um fantasma. Por uma fração de segundo, nenhum de nós se moveu. Então, de repente, tudo explodiu de uma vez. A cadeira dele arranhou ruidosamente o chão quando ele se pôs de pé, olhando para mim com olhos arregalados e aterrorizados. E ali, no meio da recepção do meu escritório, com funcionários se virando para observar em confusão, ele começou a gritar. Ele começou a gritar porque, no momento em que Tiago me viu parada na área de recepção do meu escritório, todo o seu corpo congelou, como se ele tivesse acabado de entrar em um pesadelo que nunca esperava ver. Por um segundo, a sala inteira ficou em silêncio, exceto pelo zumbido fraco dos computadores e o toque distante dos telefones. Então, de repente, sua cadeira guinchou para trás quando ele pulou de pé, olhando para mim com olhos arregalados e em pânico. E ali, na frente da minha equipe e de metade das pessoas esperando no saguão, ele começou a gritar, porque havia acabado de perceber exatamente quem eu era. Não, isso não pode estar certo. Ele murmurou primeiro, balançando a cabeça como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Mas quando dei um passo um pouco mais perto, confusa e tentando entender o que estava acontecendo, seu pânico só aumentou. Você trabalha aqui? Ele soltou, a voz falhando. Franzi a testa. Sim, eu trabalho. Por que você está aqui? A recepcionista, minha assistente e vários funcionários estavam olhando entre nós, claramente percebendo que algo estranho estava acontecendo. Tiago olhou novamente ao redor do saguão do escritório, notando o logotipo da empresa na parede, os crachás de segurança, a equipe nos observando silenciosamente. Sua respiração ficou mais rápida e de repente sua voz caiu para um sussurro que parecia quase horrorizado. Você é Letícia. Letícia Almeida, a diretora de compliance. Eu pisquei. Sim. No momento em que confirmei, seu rosto perdeu completamente a cor. Suas mãos começaram a tremer tanto que ele teve que agarrar o encosto da cadeira ao lado dele. E então ele disse a única frase que fez toda a situação fazer sentido. Meu Deus, sua irmã não sabia. Nesse ponto, eu não estava mais confusa. Eu estava irritada. Não sabia o quê? Perguntei firmemente. Tiago engoliu em seco. Ela não sabia que você era a pessoa investigando minha empresa. O ar na sala de repente pareceu pesado. Por um segundo, eu apenas o encarei, processando as palavras, porque sim, era verdade. Eu estava liderando uma investigação regulatória interna em uma empresa de consultoria financeira de médio porte suspeita de relatórios fraudulentos. Era um caso complicado que estava se desenvolvendo silenciosamente há meses, mas eu nunca tinha ouvido Tiago mencionar onde ele trabalhava em detalhes. No jantar de casamento, ele simplesmente havia dito que trabalhava em consultoria financeira. Eu não tinha pensado muito nisso na época. Agora, tudo se encaixou de uma vez. Os olhares estranhos que ele me deu, as perguntas cuidadosas sobre meu trabalho, a tensão toda vez que nossos caminhos se cruzavam. Tiago passou as duas mãos pelos cabelos em completo pânico. Quando vi seu nome na lista de convidados do casamento, pensei que era apenas uma coincidência, ele disse rapidamente, suas palavras se atropelando. Mas então, eu te vi de novo no almoço e comecei a me preocupar. Perguntei à sua irmã o que você fazia, e ela disse que você trabalhava com compliance corporativo, mas não sabia os detalhes. Pensei que se você andasse muito com a família, poderia descobrir onde eu trabalhava. Cruzei os braços lentamente, deixando-o continuar falando. Então, você disse à minha família que eu estragaria o clima no Natal? Perguntei. Ele parecia envergonhado, mas assentiu. Eu só precisava de distância. Se você começasse a fazer perguntas, se conectasse o nome da empresa, eu poderia perder tudo.
A ironia da situação era quase inacreditável. Minha própria família me havia excluído do Natal porque o novo marido da minha irmã estava com medo de que eu pudesse descobrir acidentalmente algo ilegal em que ele estava envolvido. Mas o que Tiago ainda não percebia era a parte que realmente o aterrorizava. Olhei diretamente nos olhos dele e disse calmamente: Tiago, a investigação já ligou os pontos na semana passada. Seu rosto desabou completamente. O quê? O nome da sua empresa apareceu em uma auditoria financeira. Já pegamos os registros. Ele parecia que o chão havia desaparecido sob seus pés. Sua voz caiu para um sussurro desesperado. Você vai denunciar. Não respondi imediatamente. Eu simplesmente o estudei. O homem que convenceu minha própria família a me excluir apenas para se proteger. O homem que pensou que me afastando impediria a verdade de alcançá-lo. Finalmente falei. Isso depende do que os registros mostrarem, eu disse calmamente. Mas sugiro que comece a se preparar para algumas perguntas muito sérias. Naquele momento, Tiago parecia menos um novo marido confiante e mais um homem percebendo que as consequências de suas escolhas já estavam se aproximando. Ele havia vindo ao meu escritório naquela manhã, esperando confirmar se eu era a mesma Letícia que ele temia. Em vez disso, ele havia entrado diretamente na pior confirmação possível. Após um longo silêncio, ele assentiu fracamente. Murmurou um pedido de desculpas em voz baixa e saiu do saguão, parecendo alguém caminhando em direção a uma tempestade da qual não podia escapar. No momento em que as portas se fecharam atrás dele, minha assistente se virou para mim lentamente, com os olhos arregalados. Eu quero mesmo saber o que foi isso? Ela perguntou. Exalei e balancei a cabeça com um leve sorriso. Hoje não. Mas mais tarde naquela noite, sentada sozinha novamente no meu apartamento, pensei no estranho rumo do destino. Minha família acreditava que eu era quem estragaria o Natal. Mas a verdade era que a única razão pela qual Tiago tinha medo de mim era porque ele já sabia o que havia feito. E às vezes, a verdade tem um jeito de aparecer exatamente onde as pessoas menos esperam. É um lembrete de que a honestidade e a integridade são as bases mais firmes que podemos ter.